Por que você gostou de todos que vieram aqui? Pela história que trazia. Pronto, segura. Wilson, essa sua palavra com a palavra do Júnior Pereira aqui, rapidinho. Beleza. A sua palavra que é história, porque você gostou de todo mundo, porque tinha história. E você me dizendo que é um pouco discordante. Discordo porque nem toda história é impressionante. Massa. Mas eu vou te dizer uma coisa. E o modo de você contar a história Faz a diferença. é que faz a diferença. Exatamente. Entendeu? Então não é a história. É a forma de como você conta a história. Exatamente. É comunicação assertiva. Resultado. O discordante é a história. Por mais que a história não seja boa, você não pode discordar de uma história. O que acontece? A história ela pode ser ruim como for. Ela pode não ter uma construção. Existe até um livro chamado O Herói de Mil Faces. Aí fica uma recomendação para quem quer contar história. O Herói de Mil Faces? O Herói de Mil Faces. Todas as histórias, todo mundo que te chamou a atenção até hoje está dentro do formato do Herói de Mil Faces. Então, Jesus Cristo está dentro do Herói de Mil Faces. Moisés, Herói de Mil Faces. Qualquer pessoa que você me falar, a história acontece dentro do padrão O Herói de Mil Faces. Então, se você aprende a fazer isso, você conta uma história que conecta as pessoas. Eu anotei aqui, viu? Vai conectar, assim, de uma forma fantástica. Não é um livro fácil de ler, não. Ele é chato pra caramba. Então, pra quem não tem paciência, quem quer direto no finalmente... Sim, pode falar. Sim, quem quer ter mais pressa aí vai pesquisar assim. Os 12 ciclos do Herói de Mil Faces. No Google, aí você vai ter as 12 etapas. Alguns vídeos no YouTube você já consegue pegar a sacada e construir histórias que conectam. Mas a história, ela é realmente a melhor forma de você se conectar com qualquer pessoa. Tanto que, quando eu tava assistindo o Marinho Júnior em casa, eu tava falando com minha esposa, Lidiane, aqui. Caraca, velho. Esse cara é um contador de história fantástico. Porque ele entra nos detalhes, a história dele tem início, meio e fim. Ele faz você dar risada, e aí mais uma sacada de comunicação assertiva. Quando você faz uma pessoa dar risada, a mente da pessoa se abre, então você consegue colocar qualquer informação. Então, quando você perceber um palestrante, você vai notar, caraca, ou ele te dá gatilhos de novidades, para te falar coisas que você nunca ouviu antes. Por exemplo, eu falei de senoide emocional, vocês já tinham ouvido? Não sei nem falar. A gente quer saber sobre isso. Pronto, é isso, a gente vai chegar lá. Mas assim, é uma palavra nova, quem tá assistindo já... Mas já bota lá como tem, mas um senoide. Senoide emocional. Senoide emocional. E a história pode ser ruim como for, mas você não consegue discordar de uma história. Eu vendi o comercial mais caro da minha vida na época para Cresalto, R$11 mil. Rapaz. R$11 mil. Vendi. Botei pra vender, pode pensar. Pela também, primeira né? vez. Eu só vendia de 2 mil, né? Só para contextualizar, eu vendia de 500 e 400 de 2 mil. E eu disse, cara, eu preciso fazer algo diferente para vender um comercial mais caro. E eu vendi por R$11 mil. Um mês, né? Para quem tá assistindo aí. Rapaz. E a Cresalto passou comigo 4 anos. Caramba. 4 anos. Mas por que eu consegui? Porque eu apliquei uma história em formato de metáfora, que é um outro recurso da comunicação assertiva. Eu contei uma metáfora envolvendo os ouvintes ali, que era o diretor da Cresalto e o dono da agência, que estavam comigo na reunião, envolvendo ele numa história. Eu percebi que os caras eram de interior. E eu contei uma história, na época era uma história de interior da minha infância, representando o que eu faria com a empresa dele através da propaganda que eu ia fazer. E isso conectou demais. E assim a gente fechou um contrato nesse valor para rádio, que quem trabalha em rádio aí sabe, não é fácil. É fácil não. Fechar algo nesse nível. Então, se você aprender a contar história, isso aí tá o segredo da comunicação assertiva, você conquista qualquer coisa na sua vida. Todos os maiores cases de sucesso, eles chegaram onde estão contando histórias. Jesus, a Bíblia, tá cheia de história. Como é que Jesus ganhava as pessoas? Contando história. E parábolas, né? Parábolas, que são analogias, né? E aí, ganhar. Como é que eu faço hoje com a minha esposa? Como é que eu faço hoje com o meu... E revelei o segredo, minha esposa tá aqui agora. Já foi. Com meus filhos, eles pedem história o tempo todo. Eu tenho 2 filhos. 2 filhos, a gente pergunta agora. Eu antecipei a sua pergunta, desculpa aí. Não, tranquilo. Eu tenho uma história, inclusive, no YouTube, da minha filha, que eu conto a história do feijão. Pra que eu conto a história? E ilustrei. Aí eu falo, oi, eu sou Feijão, tudo bem com você? E aí faço a voz do Mickey Mouse, né? Aí interagi com ela pra quê? Pra fazer ela comer feijão.
Então, dentro de uma história, mostrava o quanto o feijão é importante. E isso... Legal. Massa isso aí, velho. Você sabia que espinafre não era consumido como é? Até que a indústria pediu para um desenho ser criado. Eu não vou falar que desenho é esse. Até porque não tá pagando, né? Todo mundo sabe que desenho é esse. Todo mundo sabe da nossa Você idade. acabou de mostrar o Muque na estante aí. É? Agora ele falou do feijão. Por que não pode falar do desenho? Eu estava usando maneiro Popeye. Esse desenho foi criado para fazer as pessoas comerem espinafre. Não era, não, porque o Popeye come espinafre fica forte. Isso, então foi uma história que a indústria contou. E quem que assistia? Quem assistia Popeye? Eram os adultos que assistiam, não? Não, as crianças, pô. Então você comunicava pra criança, olha como o Papai fica forte comendo espinafre. E aí eu já vou aprender, eu vou ter que imitar um peixe pra dar não come peixe. Resultado, meu filho mais novo ele comia feijão catando grão, né? Mas ele pegou a mania da minha filha mais velha, parou de comer feijão. E aí eu disse, vou ter que mostrar o vídeo do feijão pra ele, que tá no YouTube, aí mostrei pra ele. Tem aí no YouTube pra gente botar? Onde é que tá no YouTube? Cara, Ian House é o nome do canal. Manda aí. Vídeo do feijão, não sei se... Fala aí, Júnior que sabe escrever inglês. Vai falando que eu vou Ian House, pescar. vídeo do feijão. Sabe escrever inglês, vai. E aí, resultado, meu filho mais novo hoje tem 4 anos. E aí ele já assistiu o vídeo do feijão umas 3, 4 vezes. Já começou a comer feijão? Não. Aí ele usa essa desculpa. Eu não assisti o vídeo do feijão, então eu não preciso comer feijão, né? E sempre que a gente bota o feijão na mesa, ele... Não, eu não assisti o vídeo do feijão, não. Esse aqui? Esse aí. Vou mandar pra dar. Eu não assisti o vídeo do feijão, não. Não assisti o vídeo do feijão, não. Por quê? Pra não comer. Porque ele sabe que a história foi feita pra envolvê-lo naquela situação. Então, contar histórias, você vai ganhar atenção e vai conseguir introduzir informação. Agora, sim, o mais importante que eu vou falar aqui agora, o mais importante de tudo, conte história educando o seu filho na hora de dormir. Por quê? Porque a memória RAM vai guardar aquela informação e vai tomar como verdade. Então, se você quer que o seu filho seja mais obediente, era uma vez uma baratinha, aí a gente ensina isso no curso também, não vou ficar falando aqui, mas era uma vez uma baratinha inteligente, e ela foi tal. Constrói uma história, seu filho está envolvido com a história e percebeu que a baratinha, por gostar de ler, por exemplo, ela se tornou a mais top de não sei o quê. Pronto. Será que seu filho nem ia querer ser como uma baratinha, gostar de ler para ser mais top? Então você educa a criança contando histórias que você mesmo cria. Quando eu pego as histórias minhas aqui para contar do YouTube, minha filha não quer, não. Ela, não quero essas histórias feitas, não. Eu quero que a história que o senhor conta. Né? No dia que eu chego cansado pra conseguir criar uma história na hora. E aí a gente já tem um personagem certo, que é o King Duck. Meu filho já sabe também qual é o personagem. Tem dia que eu dramatizo, pegando 2 patinhos para fazer a história. E é King Duck, hein? Aí eu faço o episódio. E aí ela vai ouvindo e eu vou educando minha filha contando histórias. Contadas e criadas por mim. Então, existe metodologia para fazer história, ela acha top demais, não esquece aquela história, fica fixado. Então, contar histórias é um grande segredo da comunicação assertiva. Você desenhava, decalcava? Exemplo é um artifício de história. Quando você quer fazer com que a pessoa entenda alguma coisa, porque o importante não é o que você fala, é o que o outro entende. Muitas das vezes você fala, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Quantas vezes você não já teve uma discussão na sua casa? Não, eu não tô falando isso, não. Eu quis dizer isso, mas a pessoa não tá entendendo. Então, talvez se você colocar um exemplo, a pessoa compreenda melhor. Então, eu trouxe o exemplo aqui do decalcar, que a gente fazia quando criança, para você que disse, não tenho história para contar. Decalque uma história que você já conhece. Você só vai mudar os personagens, o lugar e vai. Vamos lá, vamos fazer na prática aqui? Vamos. Se você quisesse botar um outro nome em Branca de Neve, que nome seria? Joana. Pronto, massa. Então a gente já começou, já temos um personagem. Se ela não vivia no castelo, ela vivia onde? Uma casinha. Uma casinha. Olha, a gente já tá contextualizando. Quem morava com ela? Júnior. Então a gente já tá criando personagens no ambiente, tá? E aí você vai partir pra moral da história e tal, mas você vai pegando... Deixa por aí, tá bom. Então pra moral vai ficar imoral da história. Ficar sem moral. Deixa aqui. Resultado. Joana, minha mulher assistindo em casa. Trabalhando nessa parte, contar história, existe uma forma de contar história. Uma das melhores formas é essa aí do O Herói de Mil Faces. Então, você consegue fazer qualquer narrativa que atrai a atenção. Narrativa de Hércules, de Zeus. Por que você acha que esses livros são bem parecidos? A Bíblia
e falando da história de Jesus, e a história de Jesus parece com a história de Hércules. Já percebeu isso? Sim. Que se você for olhar, que é uma mistura de Deus com a mulher, e aí vira um semideus. Então, a mesma coisa, o Espírito Santo com a mulher traz Jesus. Várias culturas e mitologias, né? A mitologia, as histórias, elas têm as variações, mas é tudo dentro da mesma estrutura de narrativa. Verdade. E aí você tem algo em comum em praticamente todas. Em todas as histórias, todas as histórias. Quando você estudar O Herói de Mil Faces, você vai chegar nessa... Nossa, não é possível. Até a minha história, até a sua história, até a história do Wilson, ela tem as mesmas características. E aí a senoide emocional, vou sugerir aqui que você assista Pinóquio. Existem 3 passos importantes, né? Obrigado pela... Isso aqui foi um ruído que aconteceu agora. Ruído na comunicação. E na comunicação você tem o cara que é o emissor, você tem a mensagem e você tem o receptor. E às vezes... o cara que atrapalha a mensagem. Que é o que aconteceu aí. Só que o ruído, ele acaba causando confusão. Então, na maioria das vezes que existe uma confusão na comunicação entre pessoas, é porque aconteceu um ruído. Um ruído não precisa necessariamente ser uma Coca-Cola, uma Pepsi abrindo, mas qualquer coisa que faça a pessoa não interpretar. Então, sim. Pinóquio é um filme que tem senoide emocional fantástica pra gente entender o que é senoide. Isso, explica primeiro o que é senoide. A senoide emocional na comunicação, quando você conta uma história, você vai contando com altos e baixos. Vai tendo... sim. Gentil, né? Então, você não vai linear na história. A história ela tem que ter um alto, tem que ter um baixo, tem que ter um momento de tensão, de pânico, de sorriso. E a vida é assim. A vida é feita só de alegria? Não. Tem o quê? Altos e baixos. Tem tristeza também, pô. Você só é feito de sucesso? Não, você tem fracasso também. Então a sinoide é essa variação. A sinoide é essa variação. Porra, você pegar massa isso aí, viu? Você é bem, velho. Massa, não? Você sacou a parada assim. Peguei. Eu sou um pouquinho inteligente, tá vendo, João? Só uma... Rapaz, só não sei os nomes difíceis, mas você pega. Você entende, inclusive, né? Alanderson Cardoso, ele falou, Wilson, você pode contar a história do peixinho do peixinho do seu tamanho. Free Willy. Pô, velho. Pegou essa. Aí foi. O que ele usou aí? Na comunicação, comparação. Isso comparou isso. Isso é um termo de. Tem até no livro de Aristóteles, né? Retórica de Aristóteles. Mas ele não sabe, não. Que Alan, você não sabe, que é ignorante, não sabe que é Aristóteles. Agora ele sabe, pô. Agora ele sabe aí, ó. Pode falar. Um superchat e agora ele sabe que ele acabou de usar uma ferramenta de comunicação assertiva que se chama comparação. Isso faz a pessoa entender que o Wilson agora é gordo. Quem? Faz entender. Faz entender, não é? Porque ele não ofende falando diretamente porque rapaz, que chute. Rapaz, pode me chamar de gordo, você viu que superchat? Eu vi, o superchat gordo. Rapaz, eu sou gordo, meu rapaz. Resultado, usou comparação. Olha que massa que verdade, é um interessante, exemplo, né? Usou um exemplo. E às vezes você acaba não tendo um julgamento, se for uma questão judicial, porque você usou comparação. E você pode se safar, não. Disse que ele parecia Free Willy na força, na coragem, na beleza. Se ele entendeu que é gordo, aí foi a interpretação de quem? Dele. Dele.